quais foram os fatores que nos levaram a trazer de novo essa mensagem, né? Porque assim, com a gente não tem negócio de arrudeio, não tem negócio de coisa escondidinha, não. O negócio é a verdade. Vou colocar aqui pelo menos 3 fatores. Por que nós estamos trazendo essa mensagem? Nós vamos já trazer o estudo de hoje. Primeiro fator pelo qual nós voltamos a temos trazido essa mensagem sobre a questão do ofertar, a forma correta de ofertar, como contribuir. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas e exploradas com a falsa doutrina de ofertas e contribuições da igreja contemporânea. Exploração literal. Exploração, extorsão literal. Segundo motivo pelo qual nós estamos trazendo essa mensagem, para ver se as pessoas abrem seus olhos, se as pessoas se libertam dessa prisão. Porque tem pessoas que estão se sentindo presas, acuadas, presas nessa prisão financeira que tem sido imposta, né, em muitas igrejas, na maioria das igrejas. E o terceiro ponto, amados, que eu creio que é um dos principais pontos, motivo pelo qual nós trouxemos essa mensagem, é para que haja um despertamento, falei isso para o diácono Auricélio, um despertamento na igreja verdadeira de Cristo, um despertamento à volta à prática da contribuição, porque muitos, amados, ao descobrir que o dízimo não era mais obrigatório, acabaram relaxando, né, ou negligenciando as contribuições que devem ser voluntárias e com amor. Mas pelo fato de ser voluntária com amor, por não ser obrigatório, alguns acabam de fato não se vindo mais à igreja com seus bens, né, com seus recursos. Acaba levando a doutrina para o extremo e acaba deixando de contribuir na obra de Deus. Exatamente. É como o evangelista Heitor, sempre ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim: se dar o dízimo por obrigação, se a doutrina do dízimo é errado se pregar hoje, é errado dar dízimo por obrigação, da mesma forma também é errado parar de ajudar por causa da avareza. Então eu acho interessante isso, porque é os dois extremos, né? Um dá dízimo por obrigação, com medo devorador, ou com espera pelas promessas que os pastores fazem, distorcendo a Bíblia, e os que creem nessa doutrina do dízimo. Os que conheceram a verdade, não creem nessa doutrina de obrigação do dízimo, caem no outro extremo de quê? Né? De não ajudar mais, não contribuir mais, né? É interessante, pastor Jardel, que a palavra central disso que o senhor acabou de falar é a palavra avareza. Primeiro, eu dou o dízimo por avareza esperando algo em troca. É errado, pecado, é idolatria, a palavra diz que é idolatria. Aí eu escuto que a doutrina, o dízimo por obrigação e por ganância é errado. E não é obrigatório, eu deixo de dar. Também a palavra central é avareza. É avareza nos dois extremos. É verdade. Então, quando nós vemos, para a gente andar no meio dessas duas coisas e viver no equilíbrio, a gente vai, como nós já temos ensinado aqui desde o primeiro estudo, é que seja por amor, sem tristeza, sem constrangimento, sem seja por necessidade, mas por amor e alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Não vai adiantar nada você chegar aqui daqui R$5.000 constrangido, ou porque se sentiu forçado. Não vai servir de nada. O cerne da mensagem tem girado em torno disso, né? Aprendemos que temos que ser generosos, né? E essa generosidade é proporcional, como a gente falou. Vamos supor, o Auricélio é um milionário. Se pela generosidade dele, a condição dele, ele pode dar, vamos supor, um exemplo, né? Ele pode dar R$1 milhão por mês para a igreja. Amém, é a generosidade dele. Mas se eu, na minha pobreza, na minha generosidade, o que posso dar é R$10 por mês para a igreja, Deus está recebendo tanto quanto R$1 milhão que o diácono Auricélio deu, né? Enfim, um exemplo. Mas o estudo de hoje, né, que está sendo muito requisitado, os irmãos nas redes sociais estão pedindo direto, queremos a terceira parte do estudo, então vamos fazer. Então, olha, a terceira parte do estudo de hoje vai girar em torno, hoje, o tema é o seguinte. Qual tema nós daríamos aqui, diácono Auricélio? Por exemplo, podemos dar vários temas, por exemplo, para que servem as contribuições? Ou como gastar o dinheiro que entra na igreja? Tem outra sugestão ou não? Não, aí, né? Tá muito bem colocado esses dois temas. A verdade é o seguinte, a verdade é que nós queremos a centralidade, né? A coluna dorsal do estudo hoje, ou melhor, o cerne, onde vai girar o estudo hoje é o seguinte: o dízimo não é mais obrigatório, devorador não é demônio. Aprendemos que temos que contribuir com amor, com alegria, com voluntariedade, ser generosos
não mesquinhos e nem avarentos. E essa generosidade não quer dizer que a pessoa tem que vender tudo, trazer para a igreja. Nós já deixamos muito claro nos 2 últimos estudos passados. Mas, pastor, já entendi. E eu estou ajudando a igreja agora com amor, com alegria e com prazer. Mas agora, o que a igreja faz com o dinheiro com o qual eu estou ofertando? Como se deve usar? Como se deve gastar o dinheiro que tem sido ofertado pelos irmãos? Entenda bem. Todo centavo que entra em qualquer igreja, seja na igreja bíblica e verdadeira, tem que pegar aquele lá, olha só. Seja na igreja bíblica e verdadeira, seja numa igreja herege, todo centavo que entra é resultado de quê? É fruto de suor, é fruto de trabalho, é fruto de esforço, de pessoas que levantam cedo, de pessoas que trabalham no pesado, de pessoas que renunciam ao conforto dos seus lares, suas famílias, para estar trabalhando, tá? Todo dinheiro que entra nos cofres de qualquer igreja, seja uma igreja bíblica verdadeira, seja uma igreja herege falsa, mas todo o dinheiro que entra ali vem do bolso de trabalhador, vem do bolso de pessoas que poderia estar usando aquele dinheiro para ir almoçar fora com a família, que poderia estar usando aquele dinheiro para comprar um carro, para comprar um transporte, juntar aquele dinheiro para comprar um objeto para si. Mas não, eles estão renunciando àquela parte do dinheiro para poder trazer para a igreja, né? E seja uns por amor, seja por alegria, como a doutrina verdadeira ensina, ou seja por ganância, como a doutrina falsa ensina. Mas o certo é que essas pessoas estão trazendo dinheiro porque elas querem ajudar, elas querem de uma certa forma contribuir, e o dinheiro entrou na igreja. Agora, o que fazer com esse dinheiro? O que a Bíblia ensina, Diácono Auricélio, Pastor Jadel? O que fazer, né, com esse dinheiro? O que a Bíblia ensina? Nós vamos ver como é que se gasta o dinheiro da igreja. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque infelizmente hoje em dia, amados irmãos, né, 2 Coríntios capítulo 8, do verso 13, nós vamos mostrar os pontos aqui. Infelizmente hoje, além de haver uma exploração financeira, o dinheiro que entra em muitas igrejas, meu irmão, ele tem sido muito mal aplicado, muito mal usado, muito mal investido, muito mal gasto, muito mal gasto. O dinheiro tem sido usado muitas vezes para pastor luxar de carro importado. O dinheiro tem sido usado muitas vezes para pastores tirarem para si salários milionários. O dinheiro tem sido usado muitas vezes para a aquisição de coisas supérfluas que não tem a menor necessidade. O dinheiro tem sido usado muitas vezes para o enriquecimento pessoal de uma parte ou grande parte da liderança da igreja, enfim. E assim a gente tem notícias por aí, né? Notícias verdadeiras de líderes de igreja que pegam o dinheiro da igreja e gastam assim, se esbaldando mesmo. Não custou nem um suor para ele, meu irmão. O cara gasta mesmo assim, se esbaldando. Então o que acontece? Então, é errado isso, certo? É errado tanto a forma como eles pedem o dinheiro, que a gente já ensinou, como é errada a forma como eles gastam o dinheiro da igreja, tá? Então nós precisamos aprender de fato, biblicamente, o que é que a Bíblia ensina. Como gastar o dinheiro que veio do suor, do trabalho, do esforço de pessoas que deram com amor, com alegria, no caso da igreja verdadeira, né? E dos outros também que deram, mesmo enganados, mas deram, né? Produto do trabalho deles. Então, como gastar esse dinheiro? Exatamente, Pastor Jardel. E antes de mais nada, antes de irmos para o texto, em 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 13, é importante frisar que tudo, amado, toda a nossa conduta cristã, toda a nossa vida seja dirigida pela palavra de Deus, inclusive na questão das contribuições, que nos 2 últimos estudos nós aprendemos que não é por tristeza nem por necessidade, vimos que é com amor e alegria que se deve ofertar, e hoje iremos ver à luz da palavra de Deus, tomando aqueles homens como exemplo, o que eles faziam com o dinheiro, com os donativos na igreja primitiva, e aplicarmos hoje na nossa vida. Exatamente, muito bem colocado. Vamos buscar exemplos bíblicos, né? Neotestamentário, como é que os apóstolos, como é que eles
aplicavam, né, o dinheiro que entrava lá na igreja, né? 2 Coríntios capítulo 8, verso 13 diz assim, pastor Jardel, meu querido irmão, meus queridos irmãos. O primeiro ponto, antes do diácono Auricelio, o primeiro ponto, o primeiro ponto que nós queremos colocar, como se gastar, ou se investir, ou usar o dinheiro de uma forma bíblica, legítima. Primeira coisa, para que haja igualdade entre os irmãos. Esse é o primeiro ponto. 2 Coríntios 8, 13 ao 15. Diz assim, porque não é para que os outros tenham alívio. Perdão, amados. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles de medo que a abundância daqueles venham a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Pronto. Então o que Paulo está ensinando aqui? Um princípio. Por que ele tinha pedido à igreja de Corinto? Porque nós já aprendemos que a cidade de Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade rica, né? E obviamente os crentes da cidade de Corinto eram os crentes que certamente muitos deles ou alguns deles, né, de uma certa posição social, de uma posição mais elevada financeiramente, né? De uma posição financeira mais elevada. Também, claro, havia também muitos pobres também na igreja de Corinto, mas havia pessoas também com mais recursos também. Então, o que Paulo está dizendo? Que essa solicitação de coleta que ele está fazendo para os crentes pobres da Judeia, que é que nós tomamos isso como princípio, né, tanto para se arrecadar ofertas, como para se aplicar as ofertas, essas passagens bíblicas. Então Paulo está dizendo que não que é para que haja igualdade. Ele diz aí, né? Não digo isso para que os outros tenham alívio e vocês opressão, mas para que haja igualdade nesse tempo presente. E a abundância que vocês têm, muito recurso que vocês têm, supra a falta dos outros, né, que no momento não estão tendo. Para que também a abundância, a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Por quê? Porque o que muito colheu não teve de mais, por quê? Porque ele repartiu, né? Ele repartiu. E o que teve de menos, colheu pouco, não teve de menos, porque ele foi socorrido e foi ajudado por alguém. Ou porque a quantidade dele ficou semelhante ao outro que colheu, porque o outro que colheu muito também dividiu e ajudou os outros irmãos. Então, a primeira finalidade, irmãos, da igreja gastar o dinheiro, né, investir o dinheiro da obra, tem que ser investido de uma forma igual, ou seja, justa. Paulo aqui está falando de justiça, ou seja, o dinheiro da igreja, os recursos da igreja, tem de fato que ter a finalidade, o destino para coisas que aos olhos de Deus são justas, para coisas que aos olhos de Deus são honestas, para as coisas que aos olhos de Deus são de fato conveniente, coerente, né? São isso. E então esse é o primeiro ponto. Não podemos de modo algum, amados irmãos, gastar o dinheiro da igreja em coisas que não são convenientes, em coisas que não são coerentes, em coisas que não são justas, certo? Por exemplo, ele coloca aqui a questão para que haja igualdade, né? Tanto para os irmãos que estão em Corinto, como para os irmãos que estão lá em Jerusalém, lá na Judeia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Irmãos, nós vamos pegar do dinheiro da igreja e comprar um exemplo, e comprar uma filmadora profissional para transmitir os cultos ao vivo. Qual a finalidade? Para que os irmãos que estão aqui, podendo congregar, diácono Auricelio, estar presente nos cultos, né? Eles estão tendo a parte deles, vamos dizer assim. E os outros lá estão tendo de menos, os irmãos de fora. Mas no momento que se transmite o culto, passa a haver uma certa igualdade. Nesse sentido, você está entendendo? De evangelismo, né? De missões aqui, levando para esse lado. Por quê? Porque os irmãos estão aqui presentes no culto, tem irmão em outro lugar. Poxa, eu queria tanto estar lá,
Mas já que não pode estar lá, pelo menos ele ouvindo, né, pelo YouTube, assistindo ao vivo, pronto, a gente já entende que haveria uma certa igualdade. Nesse sentido, né? Exatamente. Os irmãos daqui estão sendo beneficiados em poder ter a igreja perto e vir, mas os irmãos de longe também iam ser beneficiados, né? Então essa questão de igualdade, ele fala, Auricelio, de beneficiar pessoas da igreja, né? Irmãos que estão precisando. Então quer dizer, os irmãos que têm recursos, é isso que Paulo está dizendo, vocês que têm um recurso aí, que têm dinheiro, né, tragam as ofertas de vocês, as contribuições de vocês, porque tem outras pessoas na igreja que estão precisando de ajuda. E vocês aí estão comendo direitinho, almoçando, jantando, estão podendo comprar roupa, calçado, pagar aluguel, pagar suas despesas, suas despesas fixas de casa, mas os outros irmãos não estão podendo pagar. Então tragam suas ofertas, que aí a igreja vai direcionar para ajudar esses irmãos que não estão podendo pagar aluguel. Vamos dar um exemplo aqui bem claro. Está aqui o diácono Auricelio. Auricelio está trabalhando, está podendo pagar o aluguel, está podendo comprar roupa, calçado, pagar água, a luz, enfim. Já o irmão, vamos dizer, está aqui do lado, aqui tem um irmão Francisco, um irmão virtual que eu inventei agora, irmão Francisco está aqui do lado. Já o irmão Francisco não está podendo pagar aluguel, a água, a luz, está passando dificuldade, privações, porque está desempregado, alguma coisa desse tipo. E então o que é que acontece? A contribuição do Auricelio, que representa várias outras pessoas, vai chegar na igreja, e a igreja o pastor da igreja, né, a direção da igreja, vai direcionar para ajudar o irmão Francisco, que não está podendo pagar aluguel. Aí com a oferta que veio do Auricelio e dos outros irmãos, vai chegar à mesa do Francisco a cesta básica, vai chegar o dinheiro para pagar a luz, a água, né, e a ajuda do aluguel da casa dele. Então aqui o que é que vai haver? Vai haver igualdade, né? Então é isso que Paulo está colocando dessa maneira, para que haja igualdade. Exatamente, né? Pastor Ardel, e quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, nesses 3 versos que nós acabamos de ler, aqui no livro de 2 Coríntios capítulo 8, lemos do verso 3 ao verso 15, lá no verso 15 ele vai citar um verso lá de Êxodo, que ele diz, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Aqui ele está citando lá de Êxodo, capítulo de número 16, verso de número 18, que ali Deus manda as cordonizes, e Deus diz que ali teve gente que pegou muito e teve gente que pegou pouco. Deus deu uma ordenança, olha, que cada um pegue um gomer, ou seja, era uma unidade de medida, pegasse o tanto necessário para aquele dia, para que uns para cada família, né? Exatamente, por cada cabeça, para que uns não tivessem muito e outros ficassem sem. Deus já deu esse princípio lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, para que não haja abundância na vida de uns e falta na vida de outros, mas que todos sejam iguais. Era um dos princípios, né? O outro era Deus provando a obediência do povo, né? Que se deixasse para outro dia ia apodrecer, né? Exatamente. Mas quer dizer, o povo ganancioso mas foi Paulo, lá... Paulo ele aplica aqui para aplicar nesse texto aqui, né? Paulo ele aplica na questão do equilíbrio, da igualdade, né? Então quer dizer, é como se, já que Paulo está aplicando o princípio lá de Gênesis, que Moisés aplicou, Êxodo. É como se o que a gente pega, o homem deve ter o que precisa, o demais apodrece. Que foi o que acontecia lá, né? Exatamente. O demais cheirava mal. Né? Cheirava mal. O demais era desnecessário. Quer dizer, então, ou seja, levando por esse princípio que Paulo está aplicando aí, quando nós temos dinheiro sobrando mesmo, né? Acumulando bens e riquezas, quer dizer, nós já temos o necessário, né? Então o resto é como se estivesse podre. Até o que Tiago falou em Tiago capítulo 5 também, que as riquezas estão apodrecidas diante do Senhor. Exatamente. Então, quando na verdade essa outra parte, né, essa parte das riquezas que são desnecessárias, que o homem tem, poderia estar suprindo a necessidade de pessoas que não têm, né? Exatamente. E Pastor Ardel, então Paulo era muito preocupado com essa questão da igualdade, né? Da igualdade. Na última pregação do diácono Gilmar aqui no templo, aqui na sede, ele falou sobre a questão do inferno e citou aquela parábola do rico e do Isso. Lázaro, né? E ali ele levantou uma questão, por que é que Lázaro foi para o inferno? Será que ser rico condena? Por que é que o rico foi para o inferno? Será que o rico condena? Ele vai mostrar que não é a riqueza que condena, mas é a forma com a qual ele usava aquela riqueza, aquele dinheiro, vendo que ele tinha alguém lá fora da casa dele, comendo dos restos que caía da mesa dele, e ele não se dispôs para ir lá ajudar e dar àquele homem comida, bebida e vestimenta. Então, verdade. O que condena, que nós falamos desde o começo, é a avareza, é a falta de desprendimento para ajudar o próximo. Glória a Deus. Então, irmãos, olha, o segundo ponto
Segundo ponto, ou princípio, para que se deve, como se deve gastar o dinheiro da igreja legitimamente, nós já vimos que o primeiro ponto é para que haja igualdade. Os irmãos trazem as ofertas, não é para o pastor gastar ao seu bel prazer, ou gastar consigo próprio, mas é para direcionar para coisas que beneficiem os próprios irmãos, de modo que venha a haver igualdade. Ou seja, um irmão que está passando necessidade, ele venha ter suprido a sua necessidade. Isso nos leva a um segundo ponto. E qual é o segundo ponto? Aqui, em Atos, tanto Atos capítulo 2, como Atos capítulo 4. Atos 2, 45 ao 47 e Atos 4, do 32, do 34. E o 35 diz assim, ó. Olha esse segundo princípio como é interessante. E não havia, pois, entre eles ele se refere à igreja, né, lá de Jerusalém, era a igreja lá. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, o segundo princípio, irmão, que nós vimos aqui, o que é? É que as ofertas que entram na igreja é para suprir os necessitados. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Preste atenção, haviam pobres. Uma coisa é eu ser pobre, outra coisa é eu estar passando necessidade. Eu posso muito bem ser pobre, mas não estar passando necessidade, né? Então, na igreja havia pessoas pobres, mas os irmãos que tinham recursos, bens, trouxeram suas ofertas, né? Seus donativos, seus bens para a igreja, doaram, ofertaram, entregaram na mão dos apóstolos, da liderança, como a gente aprendeu que é a forma correta de se dar, uma liderança que se pode ter confiança, né? E o que a liderança fazia? Olha como é que é, os irmãos eram movidos pelo amor. Poxa vida, tem irmão pobre na igreja passando necessidade, eu tenho aqui, eu vou pegar dos meus bens e vou levar de oferta para a igreja. Vou entregar lá a liderança, os apóstolos, né? E lá, os irmãos eram movidos por esse amor, por essa doutrina de amor. Eles entenderam de fato o que significa juntar riquezas nos céus. Exatamente. Aí o que aconteceu? Aí então, aquele dinheiro, o verso 35 é o chave. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, as ofertas que entram na igreja, irmãos, é para assistir a necessidade dos irmãos, da igreja, da própria igreja. Os domésticos da fé, né? Você vê hoje, Diácono Auricélio, de igrejas ricas, tem irmãos passando necessidade. Eu já tomei o conhecimento de coisa, por exemplo, presbítero de determinadas igrejas, prezando do bujão de gás. Meu irmão, um presbítero é um auxiliar direto do pastor, um homem de confiança. Prezando de um bujão de gás e o pastor dizendo, não, nós não podemos dar o bujão de gás não, nós estamos juntando dinheiro para comprar o ar. Meu irmão, o ar pode esperar, depois vem. Vamos ajudar o presbítero, vamos comprar o gás dele. O ar que espere para 1 ano, 2 anos, quanto tempo for. Mas o nosso irmão está precisando, meu irmão. Faltar o gás, meu irmão, é igual faltar a comida, porque sem o gás não tem comida pronta. Exatamente, Pastor Jardel, interessante esse princípio que nós estamos abordando agora, porque é que nós já falamos, já abordamos até nos últimos estudos, mas é importante frisar de que a igreja, querido, é você e eu, a igreja somos nós. Da próxima vez que você ouvir a palavra igreja, pense que essa palavra igreja significa eclesia, são pessoas, são ajuntamento de pessoas reunidas em nome de Jesus. Então, o gás do irmão era a coisa mais importante no momento, era a prioridade. Isso era assistir à igreja, né? Isso é assistir à igreja, exatamente. Inclusive, o Diácono Marcelo lembrou bem aí, que essa palavra eclesia, irmão, ela aparece no Novo Testamento, tanto no singular como no plural. Por exemplo, no singular ela significa o quê? Uma igreja local, um ajuntamento de crentes numa igreja local, né? E eclesia, no singular. Ali tem uma igreja, por exemplo, aqui, está ali a igreja ali, né? Uma igreja local ali, os irmãos reunidos. E também uma reunião doméstica também, é uma igreja, uma eclesia. E no sentido plural, ele se refere ao quê? A igreja invisível de Cristo, o corpo invisível de Cristo, espalhado em toda a face da terra, em todas as épocas, no passado, no presente, no futuro, ainda que virá. Então a palavra eclesia se refere a isso. Nunca se refere à construção, a prédios, a templos, mas ao povo de Deus reunido em si, né?
Então, de fato, o assistir à necessidade da igreja é isso. Hoje nós temos aqui, por exemplo, testemunhos negativos de igrejas, irmãos, ricas, igrejas que com dízimos, né, o velho dízimo e as ofertas e tudo mais, eles compram fazendas, mas constrói megas templos, fazem estruturas luxuosíssimas nos templos. E tem crente lá nessas igrejas, irmão, que está desempregado, com 2 meses, 3 meses de aluguel atrasado, que está sem uma cesta básica, pedindo a mãe e o pai para ajudar a sustentar, que está com a energia cortada, com a água cortada. Quer dizer, meu irmão, e a igreja está lá, o pastor, a liderança está administrando errado o dinheiro da igreja. Tem irmão na igreja, poxa, está comprando fazenda, colocando luxo nos templos, irmão. Quando há a igreja verdadeira, o templo, melhor dizendo, o templo verdadeiro de Cristo, aquele crente ali precisando da ajuda e não está sendo socorrido. Exatamente, pastor Davi, quando a Bíblia diz não havia pois entre eles necessitado algum, porque o dinheiro que era trazido para a igreja era usado em prol da igreja. Em prol da própria igreja. Hoje em dia, a igreja que era para estar sendo ajudada pela igreja, não, está sendo extorquida. Está sendo extorquida por aqueles que deveriam, entre aspas, pastores que deveriam estar apacentando. A Bíblia diz, estão apacentando a si mesmos. Essa questão aqui, né, não havia entre eles, repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha, e também a questão para que haja igualdade, eles andam praticamente juntos, né, Diácono Auricélio? E eu me lembrei aqui, por exemplo, tem igrejas, Diácono Auricélio, que compram fazendas com dinheiro dos irmãos, lógico. Aí quando chega o período de carnaval, de outros períodos aí que eles fazem retiros, a igualdade não prevalece. Porque os irmãos, para poder ir para o tal retiro, ele tem que desembolsar um monte de dinheiro. E nem todo mundo pode. Então, por conta disso, muitos irmãos deixam de ir, não que não quisesse ir, o desejo de ir é grande, mas não vão porque não tem um dinheiro para poder pagar R$150, R$200 por cabeça, para poder alugar um espaço lá para estar lá com os irmãos, né? Sendo que já foi comprado com o dinheiro da igreja. Exatamente. Então, cadê a igualdade? E o que era para ser um retiro espiritual perde totalmente sentido. Pastores fazem cantina nas igrejas, né? Para vender. Os irmãos que podem vão lá, compram e comem. Os irmãos que não podem vão para casa sem comer, os filhos pedindo. Cadê a igualdade, né? Cadê o repartir-se a cada um de acordo com a necessidade? Enfim. Então, irmãos, a gente vê que existe essa administração, essa má administração dos recursos da igreja. Então, Paulo é muito claro aqui, para que haja igualdade, repartir-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, nessa questão de igualdade, repartir de acordo com a necessidade que cada um tinha, a gente lembra o quê? Poxa vida, se a igreja comprou uma fazenda, vai ter um retiro, todo mundo deve ir, meu irmão. Deve ir, né? Não, pastor, mas vai ter gasto. Se vai ter gasto, se programa. Um irmão que pode dar um quilo de carne dá, o que não pode vai e come do mesmo jeito. O irmão que pode dar um quilo de arroz, o outro dá um quilo de farinha. Quem não pode vai e come do mesmo jeito. Tem igreja aqui em Fortaleza, meu irmão, que eu poderia até citar o nome, mas não vou citar. Igrejas aqui em Fortaleza, igrejas que é considerado como igrejas sérias por alguns, mas quando se ouve a pregação e a prática, você vê que não tem nada de seriedade bíblica, né? Não passa de mais uma empresa como outra qualquer. Igrejas aqui em Fortaleza que compraram ônibus, ganharam os ônibus, ganharam, né? Pagaram a mixaria, doaram os ônibus e pagou só uma mixaria, ganhou os ônibus, comprou. E o que é que acontece? Se ganhou, foi dado, se comprou, foi com o dinheiro da igreja, dos irmãos. Você sabe o que eles fazem? Você vai ficar de boca aberta agora. Vai ter um culto na sede, a sede grande, né? Eles mandam o ônibus para a congregação do ministério deles, e os irmãos para ir, meu filho, tem que pagar a passagem. Quer dizer, eu não tenho dinheiro para passagem, eu não tenho o direito de ouvir a palavra de Deus, eu não tenho dinheiro para passagem. Não vai. Só para você ter ideia, tem pastores dessa igreja aí, só para você, a vergonha, que eles alugam ônibus em outros lugares que é mais barato do que pegar o ônibus da igreja, os irmãos pagando a passagem, né? Então, quer dizer, cadê a igualdade? Cadê o distribuir cada um de acordo com a sua necessidade, né? Então, quer dizer, hoje, Diácono Auricélio, tem igrejas aqui no Brasil que tinham condição de ter uma livraria para dar de graça, para fazer de graça, gráfica, que tinham condição de produzir milhares de CD todos os meses para distribuir de graça, que tinham condições de promover retiros de graça. Tem igrejas que no Brasil, meu irmão, que tinham condições de fazer, mas não fazem. Por quê? Porque não aplicam os recursos da igreja da forma legítima, bíblica, da forma que os apóstolos aplicaram e ensinaram. Então, se nós queremos
realmente aplicar, investir, vamos dizer assim, o dinheiro da igreja de uma forma bíblica, de uma forma escriturística, de uma forma que a doutrina ensina, nós temos que repartir a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ou seja, temos que assistir à necessidade dos nossos irmãos. Temos que assistir. Exatamente, pastor Jardel. Exatamente. Então, se pede, as igrejas que pedem dízimo, voto, oferta, saquitel e por aí vai, né? E as igrejas sérias, que ensinam a contribuir por amor voluntariamente, tem que aprender isso. O dinheiro, irmãos, deve assistir à necessidade dos irmãos. Deve assistir. A igreja tem projeto, tem tudo mais. Mas a prioridade sempre é a necessidade dos irmãos. Eu não posso, Diácono Auricélio, jamais. Chega aqui o Diácono Auricélio, o Diácono Auricélio está com energia atrasada, vai cortar, né? Está com o bujão de garra atrasado. Mas nós estamos aqui com dinheiro para comprar a filmadora da igreja, comprar a impressora da igreja. Não, meu irmão, pega aqui. Não, vamos socorrer o Diácono Auricélio. Depois Deus manda aqui. Vamos socorrer. Então esse é o correto. Então o dinheiro que entra para a igreja, meu irmão, que veio dos irmãos, quando ele é aplicado dessa maneira, isso traz alegria para o coração do povo que está ajudando. Isso desperta os irmãos a ajudar mais, né? Ajudar mais. Então, é inadmissível, amados irmãos, que na igreja hajam pessoas passando necessidade por negligência da igreja, né? Por negligência da igreja. O cara passa necessidade porque o cara é preguiçoso, né? Às vezes o cara até tem a comida em casa, não quer fazer, né? Aí é uma coisa. Mas realmente, alguém que realmente está necessitado, está precisando, a igreja, dentro da sua condição, deve ajudar, né? Deve ajudar sim. Você vê que eles repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. O que é isso? Eles procuravam, eles conheciam a necessidade dos irmãos. Para que eles repartissem a cada um segundo a necessidade que cada um tinha, isso fala de forma proporcional, né? Vamos supor, a necessidade de um irmão, R$100 supria. Já a necessidade de outro, R$50 supria. Já a de outro não, tinha R$200 supria. Então não era desigualdade, era de acordo com a necessidade. Exatamente. Né? De forma proporcional. E a necessidade de cada um daqueles irmãos eram supridas pela igreja. Pela eclesia, pelo ajuntamento de pessoas que se reuniam em nome de Jesus. Os irmãos, a igreja, os irmãos traziam as ofertas, a liderança de Deus conduzir aquele dinheiro para as coisas corretas. Administrava de forma correta. Bíblica correta. Realmente porque era necessário, preciso, né? Exatamente, como nós falamos no começo, né? Nós vimos até aqui a aplicação daquele dinheiro, no que era, como era aplicado. Exatamente. Né? Era visando pessoas, era visando a necessidade da igreja, não a sua própria necessidade, que nem diz lá em Jeremias, não que nem aqueles pastores que se apacentam a si mesmos, mas apacentar as ovelhas de Deus. É verdade. A gente vê aqui, em momento algum, que os apóstolos ficavam com esse dinheiro para si. Em momento algum, os apóstolos saíam com o dinheiro da igreja, gastando do jeito que eles queriam, nas suas próprias vaidades. Porque hoje, irmão, existem lideranças de igreja, irmãos, que estão pegando o dinheiro da igreja, estão comprando frotas de carro para si, com dinheiro que era para ser investido na igreja, que era para voltar em benefício para a própria igreja. Os pastores, muitos deles estão se beneficiando com isso, né? Se beneficiando com isso, gastando consigo mesmo. E, sabe, hoje a moda aqui em Fortaleza, não sei em outros estados, e os irmãos ouvem a gente dos outros estados, a moda em Fortaleza, meu irmão, os pastores é Land Rover. O pastor não quer mais andar de Hilux, de carrinho, é Land Rover, meu irmão. Sabe o que é uma Land Rover? Uma Land Rover mais barata, meu irmão, ela é R$200 mil, né? 300 e poucos mil reais Land Rover. Então a moda hoje é essa, você vê, todo pastor por aí, um monte de pastor aí, tudo Land Rover. E os outros pastores que não tem, né, hereges, o propósito deles é ter uma também, o foco deles é uma também. E com dinheiro de quem? Dinheiro dos irmãos. E aquela Land Rover, aquele dinheiro poderia estar sendo beneficiado em volta dos irmãos. Agora entenda uma coisa, tem igreja da classe que assiste, que dá a cesta básica, né? Mas acha que só a cesta básica é o suficiente, tá? Nós já damos cesta básica, os irmãos, porque olha a malícia desses caras. Presta atenção na malícia de algumas igrejas aqui de Fortaleza, do Brasil.
Eles fazem os eventos, não, a entrada é 1 quilo de alimento, né? Os irmãos trazem o alimento, trazem o alimento, trazem o alimento. Junta aquela arruma de alimento, depois eles vão dar para o povo e vão filmar, né? Tá aqui, nossa igreja faz ação social, tá aqui dando a cesta básica. Sim, meu irmão, amém, glória a Deus pela cesta básica. Mas isso não é o suficiente. De acordo com a condição da igreja, era para vocês dar também o dinheiro para ajudar a pagar o aluguel do irmão, o dinheiro para ajudar a pagar a energia, a luz daqueles que realmente estão precisando, o dinheiro para ajudar a fazer um exame, a comprar um medicamento, um remédio, enfim. Mas não é feito isso, não é feito. Filma a cesta básica para dizer que estão fazendo, né? E estão fazendo realmente a cesta básica. Mas por quê? Porque os irmãos estão trazendo a cesta básica. Mas e as ofertas que os irmãos dão também? Né? Porque aqui ele mostra aqui a questão das ofertas, do dinheiro que o povo trazia, os bens que o povo trazia. Não era só de alimentar, irmão, traga oferta, mas traga também alimento. Amém. O alimento a gente dá a cesta básica, das ofertas a gente vê as outras necessidades dos irmãos. É isso? Exatamente, Pastor Ardel. Meus irmãos, você que nos ouve aí pela Web Rádio Missão de Fé, você que nos acompanha pelo YouTube, faça um teste simples. Compare esses, entre aspas, apóstolos da atualidade com os apóstolos da Bíblia. Esses homens não tinham luxo, não tinham riqueza, pelo contrário, Pastor Ardel, nós vemos em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 24, a vida do apóstolo Paulo. Perigo de rio, perigo de salteadores, era açoitado, era martirizado, enfim, sofria fome. Um homem que fez tanta renúncia de Agnaldo, que quando ele, se eu não me engano, o Colossenses, eu não me lembro, Filipenses, quando Paulo recebe um donativo que veio da Macedônia, ele diz, agora eu tenho fartura. Exatamente. Né? Quer dizer, Paulo não recebeu milhões, ele recebeu algum dinheiro, algumas roupas, comida, alguma coisa, ele diz, agora eu tenho fartura. Né? Exatamente. Aí a gente vê que essa fartura foi para suprir a necessidade dele momentânea ali, lá onde ele estava. Não a fartura de ter abundantemente. De ter uma conta gorda. Exatamente, ouro, prata. Eu não imagino esses homens com vestidos de ouro e prata e ternos luxuosos, não. Eu imaginei eles de fato passando necessidade. E essa fartura que eles tinham era fartura para suprir a necessidade ali momentânea deles. Exatamente. Então, amado, olha, os dois primeiros princípios, né, que a gente está vendo aqui de como se usar, investir o dinheiro corretamente, administrar o dinheiro da igreja corretamente, né? Eram homens de Deus, eram homens apóstolos, realmente homens que tinham o Espírito Santo, por isso eles administravam da forma correta. Os líderes que têm o Espírito Santo realmente, de fato, administram da forma correta, mas os que não têm o Espírito Santo, eles sempre vão ser carnais, né? Gananciosos, cobiçosos, voltados para as coisas terrenas. Por isso eles nunca vão conseguir gravar CD para dar de graça para o povo, escrever livros para dar de graça, ou mesmo pegar do dinheiro da igreja e assistir à necessidade do irmão. Exatamente, pastor. Se esses homens amam alguém, esse alguém que eles amam, queridos, são a si mesmos. Assim mesmo. Ele diz que ama a obra de Deus, né? Mas a obra que eles amam, irmão, é a obra que traz glória para eles. Eles querem investir em algo que traga status para ele, glória para ele, vanglória para eles, né? Exatamente. Porque amar a obra de Deus é cuidar do povo, né? Certo? É cuidar do povo, assistir a necessidade do povo. Então a gente vê isso aqui, tá? Então é preciso, irmão, que nós apliquemos esse princípio. É preciso que a igreja viva esse princípio. De fato, buscar os irmãos despertar para ofertar, sabendo que há necessidades, mas fazer isso com amor e alegria. A liderança pegar o dinheiro e levar de fato para suprir as necessidades. Porque, por exemplo, nós estamos trazendo essa palavra. Aí muitos irmãos ouvem ela aqui, ouvem pelo YouTube, ouvem a mensagem e diz, poxa vida, eu vou ajudar igrejas como essas, que estão pregando dessa maneira, né? Mas o dinheiro precisa chegar e precisa de fato ser cumprido aquilo que está sendo ensinado, né? Está sendo ensinado. Então é importante isso, né? Importante isso. Por exemplo, igrejas que poderiam suprir a necessidade dos irmãos. Igrejas milionárias, já que uma igreja gasta 100 milhões de reais para construir um prédio, para congregar. Igrejas aqui que eu vejo aí, pastores aí doidos, com a mão na cabeça, correndo para cima e para baixo, explorando o povo de todo jeito para construir tal de megas templos, né? A moda também é essa aí. Aí o que acontece? Esses camaradas fazem isso, né? E eles não se preocupam em momento algum, realmente, com o verdadeiro templo de Deus, que é aquela vida que está ali, aquela ovelha que está ali precisando. Ele se preocupa apenas naquela construção. Por quê? Porque ele ama o povo? Não. É porque ele quer status, é porque ele quer glória, ele quer vanglória para si. Então, amados, nós precisamos isso. Para que haja igualdade,
e as ofertas devem ser administradas de modo que elas vão suprir as necessidades dos irmãos. E o que é que acontece? Há uma grande necessidade hoje da Agnaldo financeira, que era o caso aqui, os irmãos eram assistidos realmente financeiramente mesmo pela igreja. Você vê que era uma igreja que tinha recurso, o povo realmente tinha o prazer de ir lá e dar o dinheiro, né? Mas havia outras necessidades também, ao qual esses dinheiros eram direcionados, né? E a gente vamos ver aqui a questão agora, outro princípio, como se usar o dinheiro da igreja de uma forma legítima, certo? Agora ele já volta aqui para a questão do campo missionário, o campo missionário como uma visão geral, né? Porque para se fazer missões precisa de missionários, esse missionário precisa de sustento. Para se abrir igrejas com pastores que renunciam suas vidas, essa igreja precisa de um pastor e esse pastor precisa de sustento com a sua família. Então tinha também essa visão também, dentro da administração financeira dos recursos da igreja. Nós vamos ver aqui, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, isso do verso 4 ao 14, o principal capítulo que fala sobre isso, né? Então o próximo, terceiro ponto que nós queremos colocar aqui, como princípio, como administrar corretamente os recursos da igreja, é para o sustento da obra missionária e para o sustento daqueles que realizam a obra missionária. Então, em 1 Coríntios 9, né, do verso 4, vai lendo aí, Diácono Auricélio, devagarinho para a gente ir vendo o que é que Paulo fala aqui. Amém, amados. 1 Coríntios 9, a partir do verso 4, diz assim, ó: não temos nós o direito de comer e beber, aqui o apóstolo Paulo falando, e também o de fazer-nos acompanhar uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Por enquanto até aí. Do verso 1 até o 3, nós não lemos, Paulo ele vem defendendo sua autoridade apostólica, ele vem defendendo seu ministério, que inclusive é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui no estudo expositivo da Carta aos Coríntios, que havia dentro da igreja de Coríntio pessoas que não aceitavam o ministério apostólico de Paulo, né? E Paulo, em alguns momentos, você se vê ele defendendo sua autoridade apostólica, que ele realmente viu a Jesus Cristo, que ele, embora não tenha andado com Jesus, mas ele viu, e Paulo está defendendo ali a sua autoridade apostólica. Inclusive quando ele escreve algumas cartas, ele se identifica como sendo o apóstolo de Jesus Cristo, exatamente para defender a sua autoridade apostólica, que alguns discordavam. Mas enfim, esse é outro ponto que a gente vai tratar depois. Aí do verso 4 em diante, Paulo começa a entrar na questão, Diácono Auricélio, do sustento do obreiro. Não, interessante, não que Paulo esteja querendo sustento, que ele vai dizer que ele abriu mão disso. Ele renunciou isso, ele não quer de modo algum, ele renunciou e abriu mão daquilo. Inclusive vai dizer para os coríntios que eu despojei outras igrejas recebendo delas salário para cuidar de vocês, né? Paulo fala disso. Paulo tinha um propósito, mas Paulo explica aqui o seguinte, que não temos nós direito de comer e beber. Aqui ele fala de quê? Do sustento que a igreja dava aos que faziam a obra. Aí ele vai dar exemplo, no verso 5, não temos nós direito de levar conosco a mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro, né, Cefa, ou seja, que eles nas suas viagens missionárias, nos seus trabalhos missionários, a igreja dava o sustento deles e não precisava gastar do bolso deles, né, não precisava ter outro trabalho para isso. Paulo preferiu trabalhar secularmente, né, em alguns momentos, não sempre, mas os demais apóstolos não, inclusive Pedro, os irmãos do Senhor, que Tiago inclusive era o pastor principal, né, aí ele assumiu como se diz na teologia, o trono episcopal da igreja de Jerusalém. O Tiago, o irmão do Senhor Jesus, certo? Aquele que escreveu a epístola de Tiago. E então Paulo ele se refere que esses homens de Deus, além de a igreja sustentá-los, a igreja também sustentava as suas esposas, né? Ou seja, ele recebia o sustento ali do seu lar, seu sustento cotidiano. E aqui ele diz aqui,
Aí ele fala aqui, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. O que significa isso? Que os outros apóstolos, homens de Deus ali, haviam deixado de trabalhar, não trabalhavam mais secularmente. Né? Dizer, só eu e Barnabé, que Barnabé não era apóstolo, né? Mas eles que faziam a obra, que faziam o trabalho missionário, que eram os homens que assumiam as igrejas, enfim. Que trabalhavam integralmente na obra de Deus. Trabalhavam integralmente na obra de Deus. Pronto, muito bem colocado. Eram os pastores, os presbíteros, os anciãos das igrejas, os missionários das igrejas que dedicavam sua vida inteira ao ministério. Paulo diz aqui, os outros deixaram de trabalhar, agora eu e Barnabé temos que continuar trabalhando, né? Os outros não trabalham mais, se dedicam na obra de Deus e a igreja sustenta eles. E por que só eu e Barnabé não podemos deixar de trabalhar? Então Paulo coloca isso, né? Aí ele fala aqui, isso mostrando o quê? Aí Paulo explica no verso 7. Paulo explica no verso 7 que é o seguinte: quem jamais milita a sua própria custa? Que claro que ele está falando da questão da milícia, né, da obra. Ninguém milita a sua própria custa, Diácono Auricélio. Se alguém vai a milita da obra de Deus, ele não tem obrigação de ir à sua própria custa. A igreja tem a obrigação de arcar com essa despesa, né? Exatamente, pastor Adel. Aqui ele está fazendo comparativo à guerra. Qual é o soldado que vai para a guerra fazendo uma analogia, exato, né? Fazendo uma analogia, né? Qual é o soldado que vai para a guerra, no caso para a milícia, por sua própria custa? Vamos supor, vai ter uma guerra, o Brasil vai entrar na guerra, o exército convoca eu e o Auricélio, nós vamos a nossa própria custa? Então pegar do nosso dinheiro, comprar armas, comprar munição, fardos, enfim, comida e tudo mais? Não, o exército vai ter. O Estado vai nos suprir, o Estado, né? Para que a gente vá para a milícia. Exatamente. Então Paulo está aplicando isso para a igreja. Exatamente. Né? Como se o trabalhador da obra ele seja um soldado, né? Então ele não tem a obrigação de ir gastando no seu próprio bolso. A igreja tem a obrigação de dar o seu sustento. Aí ele fala aqui, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta um gado e não come do seu leite. Agora Paulo se refere ao que as ovelhas devem primar pelo sustento dos seus líderes, né? Exatamente. Ele coloca aqui, ó, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, ou seja, a vinha ele se refere ao trabalho missionário. O missionário foi lá, evangelizou, plantou a vinha, né, a semente, agora teve frutos, ou seja, almas se converteram, né? Ele diz, quem não plantou a vinha não come do seu próprio fruto, ou seja, agora ele entende o quê? Que o missionário foi lá abrir um campo, que Paulo falou isso, irmão, porque ele quem fundou a igreja de Corinto, na sua segunda viagem missionária. Então Paulo está dizendo o seguinte, eu quem abri essa igreja, eu quem plantei essa vinha, então é correto eu comer desse fruto, ou seja, vocês agora assistirem às minhas necessidades. Exatamente. É isso que Paulo está falando. E na questão do gado, é muito interessante essas alegorias que Paulo usa, né? Porque era uma questão que o povo entendia muito bem da questão da pecuária e agricultura, para ficar claro. Exatamente, é interessante o jeito que eles falavam, eles usavam as figuras de linguagem a qual aquele povo iria entender. Exatamente, aí ele continua dizendo assim, né, da vinha, da agropecuária. Exatamente, O que apacenta o gado não come do leite do gado, né? Ou seja, o que é que ele fala aqui? O gado, quem é que ele se refere, né? Ilustrativamente, alegoricamente, as ovelhas, povo de Deus. E comer do leite do gado é o quê? É ser beneficiado com o sustento que a igreja oferece para o missionário, né? Para o pastor, para o dirigente daquela obra, para aquele homem que está se dedicando naquele trabalho. Então Paulo também coloca essas mesmas coisas, muito parecidas, da mesma forma, para Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, e também coloca dessa maneira, né? Dessa forma, falando dessa questão. Então o que é que está deixando o texto? Nós vamos ler mais, até o verso 14. Então o que é que Paulo está deixando claro aqui? Que uma das finalidades, né? Finalidades dos recursos que entram na igreja, dos recursos da igreja, é sustentar. Porque hoje em dia, Diácono, existe os dois extremos, né? Existe os dois extremos o quê? Por exemplo, existem pastores que exploram realmente a igreja na questão de tirar o salário, de receber o salário dele, o sustento dele, usando até Paulo está colocando aqui um princípio que Cristo colocou, né? O operário é digno do seu alimento, o obreiro é digno do seu salário. Cristo colocou isso tanto em Mateus como em Lucas. Então é um princípio que ele colocou. Aquele operário é digno do seu alimento, o obreiro é digno do seu salário, que ele quer fazer a obra. Mas existe o extremo seguinte: líderes de ministério que adotaram dessa doutrina do dízimo. Aí o que é que eles fazem? Então, se adotou a doutrina do dízimo, então o sustento do sacerdote, como ele se chama de sacerdote, é o dízimo dos dízimos. Então o que é que acontece? Quando a igreja entra R$1 milhão, eles tiram 100 mil para eles, né?
Enfim, eles vão tirando, alguns acabam totalmente, principalmente tirando a 10ª parte para eles. Outros não, outros apenas tiram um salário milionário, né? Milionário. Então tem esse extremo. Paulo está deixando claro, a igreja precisa, é obrigação da igreja, é um dever, é um dos princípios, como se administrar o recurso da igreja de uma forma legítima. O sustento o obreiro que ele se refere é aquele que está assumindo o trabalho, né? Que está na frente da obra, né? Que assumiu o trabalho, ou que foi fazer as missões. Ele se refere ao pastor local, aquele que renunciou para se dedicar àquilo ali. Exatamente. Então, Paulo está dizendo aqui que a igreja deve sustentá-lo, é dever da igreja. Mas existem os dois extremos. Pastores que estão explorando, sabe, esses versículos para enriquecer. Exatamente. E existe o outro extremo, antes do diácono você colocar, que são igrejas que não querem de modo algum dar o sustento dos seus pastores, né, ou dos seus missionários. Exatamente. Nem um lado nem o outro está correto. Mas o correto é que o missionário vá e faça a obra de Deus e receba o sustento, a provisão necessária para que ele se mantenha, continue fazendo aquela obra. É importante notar, pastor Jardel, que hoje em dia tem, entre aspas, pastores, apóstolos, missionários e presbíteros aí de todo tipo, e se aproveitando que estão, entre aspas, mais uma vez, fazendo a obra de Deus e dizendo que são dignos de receber aquilo que recebem. Aí eu pergunto, eles estão evangelizando mesmo? Exatamente. Eles estão de fato levando a palavra de Deus, o verdadeiro genuíno evangelho, porque o que nós mais vemos são homens alugando horários de rádio e televisão para passar 1 ou 2 horas pregando heresia, para quando chegar no final ele diz: ajude esta obra, ajude, mande seu donativo para que a obra de Deus continue, para que a gente continue evangelizando, sendo que ele não passou o tempo evangelizando. Ele não passou aquele tempo pregando o que estava na Bíblia, pelo contrário, passou pregando o que estava longe dela, ao contrário da palavra de Deus. Então é importante notar, querido, e você analisar, provar se o que aquele homem está falando está na palavra de Deus, para saber se de fato ele está evangelizando. É verdade. Então, o que acontece? Hoje tornou-se um vício, Diácono Aricélio. Todo mundo quer se beneficiar, quer tirar uma casquinha, né, do dinheiro dos irmãos. Por exemplo, uma camarada hoje aí vai gravar um CD ou escrever alguma coisa, sei lá o que, e vai sair por aí pelas igrejas vendendo. Não, obede o seu salário. Meu irmão, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver, tá? Essa questão do salário não tem nada a ver com vender nada, tá? Com vender nada. É o sustento das pessoas que renunciam suas vidas para cuidar da obra do Senhor. Paulo vai falar mais adiante, nós vamos ler mais, né? Exatamente. Mas não um camarada, um aventureiro aí, dizendo, agora eu vou ganhar dinheiro vendendo CD. Porque é bom, porque eu quero ficar... Eles fazem isso, sabe? É para ficar famoso. Porque para eles, estar em cima do altar daquele ali, é sinônimo de fama, de glória, né? Tá ali cantando ou pregando, recebendo elogios e aplausos, virou, de fato, um meio... um comércio, um emprego, um meio lucrativo, né? E até... de tietagem, né? Até exatamente, tietagem. Você não vê apóstolo... Artistas, pronto, é isso que eu quero dizer, viraram artistas realmente, de né? cima do púlpito, exatamente. A gente não vê pastor Del Paulo, Pedro, Tiago escrevendo suas cartas e vendendo para a igreja, não. Ele fazia as cartas e ele não estava fazendo mais do que a obra do Senhor, o trabalho de Deus. Ele dava porque era a obra de Deus. E não tinha nada que vender depois daquilo ali. Mas recebeu aquilo que ele tinha direito por ser um trabalhador, por ser um obreiro na obra de Deus. É verdade. Então assim, nós não podemos jamais cair nos dois extremos, certo? Tem que haver o equilíbrio. Então, liderança nenhuma tem um direito de botar a mão no dinheiro. Deixa eu ver, esse mês eu vou tirar para mim 5 mil reais de salário, tá aqui. Não, deixa eu ver aqui, não, esse mês eu vou tirar para mim 8 mil reais de salário, entrou mais dinheiro. Esse mês eu vou tirar 10 mil porque já entrou mais dinheiro. Irmão, isso é totalmente inconveniente, não existe isso. Isso é antibíblico, tá? E você vê que o salário não era um salário milionário, é o salário por sustento dele, da casa dele, tá? Não é um salário para o cara estar andando de Land Rover por aí, porque a questão não é nem comprar Land Rover, a questão é manter ela. Você sabe quanto era há um ano atrás a revisão periódica de uma Land Rover? 25 mil reais, meu irmão, o preço de um carro popular. De cada 6 em 6 meses eu tenho que levar a Land Rover para fazer uma revisão. Quanto é? 25 mil reais. Meu irmão, só possui Land Rover quem tem dinheiro. Fora o IPVA. IPVA de uma Land Rover 300 mil reais, chega a quase 6 mil reais, né? 6 mil reais, acho que é 2%, 6 mil reais. Para quem tem dinheiro, meu irmão. Para quem tem dinheiro. E o seguro, né? Que os caras botam no seguro. Lá vai uma rota bolada. Enfim. E outra coisa, com a bicha daquela ali bebe uma gasolina que é uma beleza, né? É uma fortuna para pagar e outra fortuna para manter. É mais caro para manter do que para comprar. Exatamente. Pode ter certeza disso.
Então, o que é que acontece? Então, aí outra coisa. Existem igrejas hoje, irmãos, que de modo algum querem assistir à necessidade financeira dos seus pastores, dos seus missionários. Eu não estou me referindo em momento algum aqui ao nosso ministério. Graças a Deus o ministério ele tem buscado um equilíbrio nessa questão. Não estou me referindo aqui a modo algum, irmão. Pelo contrário, eu me sinto muito bem amado pela igreja, muito bem assistido pela igreja. Graças a Deus a igreja não me deixa faltar nada, absolutamente nada. Os irmãos suprem realmente com muito amor e carinho. Eu sinto esse amor da parte da igreja, os irmãos suprindo, me ajudando, eu e a minha família. Eu não estou me referindo aqui, irmão, vai dar o pastor está dando piadinha para os irmãos, de maneira alguma, de forma alguma, tá? Eu me sinto muito amado, muito bem acolhido e muito bem assistido pela igreja. Glória a Deus por isso. Estou me referindo a exemplos que a gente conhece, que a gente sabe, de pastores, irmãos, sérios, muitas vezes, de igrejas sérias, né? Que a igreja não quer de maneira alguma, meu irmão, assistir à necessidade do seu pastor. Isso é uma negligência da igreja, Onde já se viu você pegar missionário? Irmãos, eu conheço igrejas grandes, ricas, milionárias aqui de Fortaleza, que há 7 anos atrás, não sei hoje como está, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, eles enviavam, eu conheci pastor dessas igrejas, eles enviavam pastor dessas igrejas para o interior, e a única coisa que eles davam, meu irmão, era uma cesta básica, seca, batida, pronto, uma cesta, né? Não dava um centavo, coitado do pastor, meu irmão. Não tem como o cara sobreviver só com a cesta básica, tem água, tem luz, meu irmão, né? Tem outras coisas para se comprar, meu filho, né? Tem uma mistura para comprar, tem uma roupa para a mulher, tem um calçado para o filho, tem um colégio, uma despesa de um colégio, um livro. Meu irmão, todo mundo precisa de recurso, de dinheiro para sobreviver. Então você manda uma pessoa para ir para um campo missionário, trabalho, e não assistir aquela pessoa, não dá o dinheiro, né, o salário para aquela pessoa. A igreja tendo condição, igreja rica. Então é um extremo isso, é um extremo triste, né? É um extremo. E aí o dito pastor líder lá, ele ia chamar esse pastor de vagabundos, né? Ele abria a boca dele, ouviu ele falar muitas vezes na rádio de vagabundo. O cara pega um cara que ele acha que é homem de Deus, envia para o interior, pro coitado lá, a igreja dá uma cesta básica para ele, o cara não dá mais nem um centavo, o cara se virar lá, ainda vai chamar o cara de vagabundo, né? Então, o que acontece? Então Paulo deixa claro isso, tá? Uma das finalidades do dinheiro da igreja era para sustentar os seus pastores, né, os seus missionários. E ele diz no verso 9: digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atará a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos boi? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, aí Paulo ele diz: seria muito de vós escolher as materiais, né, o carnais, que Paulo está se referindo mais uma vez, né, de novo no verso 10 ele vem usando de novo a alegoria, né, do cara que está debulhando, que está plantando, ele quer debulhar e participar, né. Verso 12: se outros participam desse poder sobre vocês, porque havia outras pessoas lá sendo beneficiadas, né, sendo sustentadas pela igreja, por que não muito mais justamente nós? Por quê? Porque Paulo havia fundado aquela igreja. Mas nós não usamos desse direito. Presta atenção que ele diz que é um direito. É um direito que eles têm, portanto é uma obrigação da igreja. Antes suportando tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor, os que anunciam o evangelho, que vivam também do evangelho. Então Paulo diz aqui: quem trabalha no templo, quem administra as coisas sagradas, tem o direito, né, de se alimentar dos recursos que entram ali. E o interessante no verso 14, quando ele diz aqui: assim ordenou o Senhor, os que anunciam o evangelho, que vivam também do evangelho. Há uma distorção nesse versículo, alguns dizendo que não, então quem anuncia o evangelho, que viva do evangelho. Isso ele fala do sustento, né, do sustento dele, de quem faz a obra de Deus. Mas alguns levam para o lado de quê? De vendas, né?
aí contrariando já a outra parte da doutrina, né? A de Mateus 10:8 é Mateus 10:8 que diz que a gente não deve vender, fazer comércio com os dons de Deus. Então, amado, preste bem atenção. Então, esse aqui, tá, é um terceiro princípio de como se administrar ou se administrar corretamente as contribuições, o dinheiro que entra na igreja. Primeiro, para que haja igualdade. Tá? Então, se a igreja comprou alguma coisa com o dinheiro da igreja, tá? A igreja tem o direito de se beneficiar. Tá? Se compramos uma fazenda, não tem esse negócio de o irmão que pode dar R$100 vai, que não pode não dá. Não, todo mundo vai. Se compramos um ônibus ou ganhamos um ônibus, o ônibus é da igreja. Se a igreja vai para algum lugar, né? Não tem esse negócio de quem pode pagar passagem vai, quem não pode não vai. Não, todo mundo, enquanto a quantidade, claro, quantidade que cabe no ônibus, os irmãos têm o direito de ir, quer ele possa pagar passagem ou não, né? Inclusive a igreja não é nem para cobrar passagem, né? Se organiza lá, já faz uma vaquinha, como diz, né? Ou se tiver dinheiro no caixa da igreja, pega o dinheiro, bota o combustível e leva o povo e traz, tá? E vimos também aqui que é para assistir a necessidade da igreja, dos irmãos em si que estão passando necessidades, tá? E vimos também que também é para o sustento daqueles que trabalham na obra do Senhor, aqueles que anunciam suas vidas, sejam pastores, sejam missionários, que anunciam suas vidas para se dedicar, se entregar ao ministério, ao estudo da palavra, à oração, como os apóstolos. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Vocês para se dedicar ao ministério da palavra, à oração, ao evangelismo, ao cuidar das ovelhas, enfim, seja para se dedicar à obra do Senhor, certo? Para servir, fazer a obra do Senhor, servir a igreja. Também a igreja, esse dinheiro que entra na igreja também tem por finalidade sustentar essas pessoas que fazem a obra do Senhor. Então nós vemos aqui esses três princípios, já que nós eles abrangem tudo. São os pilares da... Pilar. Se faltou alguma coisa a gente falar, né, que com certeza falta, esses três princípios aqui abraça tudo. Abraça tudo. Tudo que for necessário. Por exemplo, quando se fala do sustento de quem vai fazer missões, abraça tudo que está relacionado a missões, né? Por exemplo, nós vimos aqui no capítulo 9 que parte do dinheiro era investida para sustentar aqueles que faziam a obra, né? Então aí fala de missões, né? Do sustento de igrejas. Então aí abraça tudo. Abraça panfletagem, evangelismo, trabalho de rádio, trabalho de televisão, redes sociais, mídia. Então o dinheiro era para ser investido em tudo isso, né? Porque é uma necessidade também. A necessidade não é só comida, não é só fome do pão, mas a necessidade também do alimento espiritual da palavra. Então o dinheiro sendo investido para que as portas se abram e a palavra chega a essas pessoas também é uma forma correta de se usar a igreja. Por exemplo, se usar o dia da igreja, vamos supor, nós estamos aqui pregando por um número limitado de pessoas pela web rádio, mas se a igreja tivesse condição de pagar um programa de rádio, programa de televisão, o dinheiro da igreja está sendo usado para abrir uma porta para que o evangelho alcance mais vidas. É também um investimento também lícito, né? Adequado, apropriado biblicamente. Por quê? Porque está se fazendo missões. E a gente vê, pastor, que é sempre visando vidas, né? Sempre visando a pessoa, a vida humana. Exatamente, sempre visando a alma, a vida, o ser humano, né? Sempre. O benefício da pessoa, seja na questão espiritual, levar o evangelho ganha almas, na questão material, seja na questão material, o suprimento, né, de alimentos. A visão é sempre beneficiar pessoas. Então, o dinheiro da igreja, jamais você vê aqui. Esse salário aqui do obreiro não era salário milionário, era para o sustento dele da casa dele, certo? Os irmãos eram assistidos com as suas necessidades, pelas suas necessidades, com o dia da igreja. Então a igreja precisa voltar a esses princípios, Diaconal Célio. A igreja precisa voltar a isso. Nós precisamos, irmão, tirar essas livrarias das igrejas que estão vendendo. Não está havendo igualdade. O irmão queria muito levar aquele livro, mas não pode, mas o outro irmão leva. Não está havendo igualdade. O irmão queria muito levar aquele CD, aquela pregação, mas não pode, mas o outro irmão que pode leva. Então não está havendo igualdade. Os dons de Deus têm que ser usados, irmão, para que haja igualdade, para que a igreja ande de forma uniforme, para que a igreja seja assistida na sua necessidade. Poxa vida, Deus me deu um dom, meu irmão, e abriu as portas, e agora eu vou vender.
Se Deus me deu o dom foi para ganhar almas, Deus levantou meu nome nessa nação como um pregador conhecido, é para me ganhar alma, não é jamais para me poder, agora eu vou vender CD ou livro para beneficiar, então eu estou privando as pessoas de usufruir do dom que Deus me deu. Por exemplo, como você citei agora há pouco, os apóstolos tinham o dom de pregar a palavra de Deus e instruir a igreja. Imagina, Tiago, vem pregar aqui na minha igreja. Não, você vai me pagar quanto? Não, meu irmão, ele ia porque era algo que Deus comissionou ele para fazer. Como nós vimos o princípio aqui, a igreja tinha por obrigação de trazer ele. Exatamente. De pagar as passagens dele, de chegar ali, dar a comida para ele comer, de dar um lugar para ele dormir. Isso era a obrigação da igreja. A obrigação de Tiago, por exemplo, era ir pregar. Ele estava cumprindo o papel dele. Exatamente. De graça. A obrigação da igreja era arcar com as despesas. E aí dele se não pregar o evangelho. E a obrigação da igreja era arcar com as despesas. Exatamente. Mas hoje existe o quê? Existe negociatas. O que acontece? O pregador fulano de tal, vem pregar na minha igreja. O cantor fulano de tal, vem cantar na minha igreja. Vou sim, meu irmão. E como é que é? Não, você vende 100 CD meus, né? Você tem que pegar 100 CD meu. Você tem que me dar, ou então você me dá 5 mil, 2 mil, 3 mil, 10 mil, tá? Aí o pastor da igreja vai e fecha com ele. Pronto, já ultrapassou a doutrina, tá? Aí vai e joga isso para a responsabilidade de quem? Dos próprios da igreja, né? Aí chega lá, vai vender o CD, já ultrapassando o que está escrito, enfim, vai fazer tudo errado. Então, quando se trabalha dessa maneira, vamos trazer, por exemplo, Paulo Júnior, vamos trazer o Paulo Júnior para pregar aqui, amém. Paulo Júnior, se eu venho pregar aqui na igreja, eu vou sim, meu amado. Não, meu irmão, não cobro nada, eu vou de graça, amém, Paulo Júnior, glória a Deus. E aí é dever da igreja o quê? Pagar as passagens, dar para ele uma estadia, seja na casa do irmão, seja no hotel, seja lá onde for, né? Alimentação, tudo mais. Então, sem nem o pastor Paulo Júnior dizer, eu sei que você tem que pagar comida, estadia e passagem. Não precisa nem dizer, a gente que está trazendo ele, a gente já tem que ter isso em mente. Saber que isso está em mente, né? E se a igreja quiser, voluntariamente, dar uma bênção para ele, uma oferta, né? Para a família dele. Ele não vai pedir nem nada, mas se a igreja quer dar, também é bíblico também. Exatamente. Agora, o que não pode haver, meu irmão, é o que está havendo aí, né? Não, irmão, eu vou, a igreja me dá de oferta R$1.000, a igreja dá de oferta R$5.000. Meu irmão, isso é cachê, né? Isso é cachê, isso não é oferta, né? Entre aspas, pregadores de hoje, pastor, daquele que estiver chamando, se faltar R$1, ele não vai. Olha, eu já fui pregar em lugares que me deram oferta e eu devolvi a oferta, porque eu não estava precisando, né? Me deram oferta e eu, não, irmão, não quero não, precisa não. Não, pega, toma. Eu digo, pois pronto, amém, me dê aqui, amém, amém. Aí eu peguei, amém, meu irmão, recebo, obrigado, Senhor, amém. Agora, meu irmão, vou fazer o que Deus está mandando. Pega esse dinheiro e coloca no caixa da igreja. Eu devolvia, né? Pega aqui, coloca. Eu não estava precisando, né? Tá aqui, meu irmão. Coloca no caixa da igreja, né? Eu recebi a sua oferta, amém, glória a Deus, recebi. Agora eu quero dar de oferta para o caixa da igreja. E seria né? bíblico se só tivesse ficado. E feito seria isso. Bíblico. E outros casos eu fiquei porque eu estava precisando. Exatamente. Meu pastor, tá aqui uma oferta para o senhor, tá gasolina, sei lá, alguma coisa aí. Amém, meu irmão, amém, né? Uma parte bota gasolina, outra parte você compra o pão, compra uma mistura a carne. Enfim, então, certo, contanto, meu irmão, que haja o equilíbrio, que cada um entenda seus papéis, né? Enfim, mas a igreja, ela precisa, os pastores das igrejas, irmão, precisam entender que o dinheiro que entra da igreja não é dele, é da igreja. É dinheiro de gente que trabalha, de suor, meu irmão. Gente que acorda cedo, pega ônibus, anda de moto, de carro, viaja, luta, trabalha, labuta. Então esse dinheiro, meu irmão, ele tem que ser aplicado de uma forma com princípios bíblicos. Você não vai ver nunca jamais, irmão, a Bíblia mandando pegar o dia da igreja, irmãos, e construir templos luxuosos. Ah, pastor, mas a igreja precisa de um lugar para congregar. Precisa. Mas esse lugar pode ser o mais simples possível. E não precisa de luxo, Então você não vai ver a igreja investindo dinheiro nem na construção de prédio para a igreja, porque os irmãos naquele tempo não podiam nem congregar junto, tinha que se congregar escondido, né? Não podia. Mas eles congregavam escondido, de casa em casa. Eu tenho certeza que se eles pudessem ter a liberdade que nós temos hoje, sem dúvida alguma eles faziam reuniões coletivas com todos os irmãos juntos em algum lugar, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas como ele não podia, então ele não fazia, né? Mas de modo algum você vai ver na Bíblia, nem mesmo mandando construir prédios, tá? E muito menos, tá? Construir coisa luxuosa, né? Se é uma necessidade para a igreja, para servir a igreja, construir um prédio funcional, com estacionamento, com cantina para dar comida de graça, com lugar para fazer confraternização para a igreja, amém, é uma bênção, né? Mas
que seja para beneficiar a igreja, em prol de uma funcionalidade. É o que nós falamos aqui, girou em torno disso. Se a igreja vai comprar uma fazenda, que seja para beneficiar a própria igreja. Tudo que for destinado o dinheiro, que seja para beneficiar os próprios irmãos. Um dia, pastor Jardel, o senhor falou algo interessante. Eu estava até numa rádio, eu ainda nem morava aqui. O senhor falou algo interessante na rádio, e eu lembro até hoje, que na igreja, tudo que se for fazer, ou é de graça, ou não se faz. Ou não se faz, exatamente. Ou é de graça, ou não se faz. Ou você faz para todo mundo usufruir, ou você não faz. Ah, irmão, vou fazer um retiro, irmão, lá na Taíba, tem uma casa de praia lá, irmão, mas cada um tem que dar R$200. Ah, pastor, não posso dar R$200. Pois é, irmão, você não pode ir, né, irmão? Mas quem sabe no ano que vem vai morar, tenha fé que você vai. Tá errado. Ou faz de graça para todo mundo, né? Ou faz de um modo que todo mundo pode ir, ou então não faz. Ah, o irmão não foi porque não tinha dinheiro. Não pode. O irmão não foi porque estava doente, porque viajou, tudo bem. Mas não foi porque não tinha dinheiro. Não, aí não é. Né? É tolerável isso aí. Aí faz esses shows gospel aí, quem tem dinheiro entra, quem não tem, não entra. Nós já fomos protestar na porta de show gospel. E eu vi uma turma de irmãos chegando, entrando, e uma irmãzinha ficando lá fora sentada. Talvez a bichinha esperou que alguém pagasse para ela, né? Ninguém pagou. Já me defrontei com cantores, né? Eu perguntando a cantor, meu irmão, você crê que seu CD pode mudar a vida? Eu creio. Então, quando uma mulher vem para a igreja, meu irmão, tem um marido endemoniado em casa, que ela não pode levar seu CD porque não pode comprar, né? Você está pecando diante de Deus. Porque os seus CDs, você crê que ele pode transformar aquela vida e você não deu para essa levar, você pecou, né? Você pecou. Enfim. Então, amados irmãos, tá? Dinheiro da igreja, ele deve ser administrado e aplicado, investido de uma forma bíblica, uma forma que agrada a Deus, de uma forma que agrada a igreja, né? Que alega o coração da igreja, tá? De uma forma realmente bíblica, certo? Mesmo que alguns discordem da forma como foi usado, mas se é bíblico, tá? Que é bíblico, então tudo bem. Tem pastor doido comigo aí, tem pastor desesperado comigo. Eu fui informado esse dia agora de pastores desesperados. Ai, que esse Jardel Fernandes, ele está dizendo ao povo que os irmãos têm que vender o que tem, lá para as esquinas por sinal e dar o dinheiro para o povo que vai passando, né? Quer dizer, o cara é tão, sabe, servo do diabo, que até mentir ele mente, distorce o que eu falei, né? Eu não disse aqui para ninguém vender o que tem por sinal para dar para o povo que vai passando, não. Pra mostrar... Vende o que tem, traz para a igreja para ajudar os pobres necessitados. Isso daí, né? É para mostrar a ganância e a avareza desses homens. Toque em qualquer outra doutrina, mas não toque no dinheiro dele. O senhor falou agora o exemplo Aleluia. De que o senhor deixou de receber. Não, eu não quero receber essa oferta que eu não preciso. Pelo fato disso eu não estava precisando, mas se eu estivesse precisando, era bíblico o senhor receber. Se eu estivesse precisando, não tinha problema nenhum. Agora, quando o senhor fala isso daí, aí o senhor está falando de dinheiro, aí tocou no ponto deles. Tocou na ferida deles. Tocou no ponto dos avarentos, né? Exatamente. Seja pastores, seja irmãos avarentos, aí toca na ferida dos camaradas. Se fosse um homem desse, irmão, tinha recebido mais, e queria mais, mas achava pouco. Saciar. Exatamente. Teve um pregador que foi pregar numa comunidade ali em Maranguape, quando terminou os irmãos deram R$300 a ele. O cara foi de Fortaleza para Maranguape, o cara não gasta R$60 de gasolina, 50. Deram R$300 a ele, e ele achou pouco. Ele reclamou porque era pouco, porque só tinha vendido era 2 CD, né? Então, irmão, é esse tipo de coisa. Agora aqui, se os irmãos ficam coitando, né, fica dando apoio a esse tipo de evangelho fraudulento aí, é claro que os caras vão explorar. Então, meus amados, vamos, né, trabalhar juntos, tá? Todos nós contribuímos, ofertamos, tá? A igreja inteira abre o coração e oferta, e aí a liderança da igreja direciona para aquilo que realmente é necessário. Para aquilo, a liderança da igreja investe naquilo que realmente é necessário, é bíblico e realmente o que é importante para a igreja, né? Então nós vamos tá finalizando agora, né? Eu vou finalizar aqui, mas nós vamos aqui passar alguns avisos para os irmãos, tá? Em nome de Jesus. Então só lembrando os irmãos, essa, como eu falei no começo aqui, ó, essa mensagem, ela tem a finalidade de quê? De esclarecer para os irmãos sobre as heresias que estão aí, as explorações, de libertar o povo dessa prisão e também de despertar o povo a ajudar, a contribuir, tá? Tem essa finalidade, essa mensagem, de despertar o povo a ajudar e a contribuir, que nós não fiquemos naquela adormecido, fazendo de conta que não sabemos que a igreja tem necessidade, sem coragem de dar dinheiro para ajudar. Então vamos acordar disso aí mesmo, vamos sair disso aí. O dízimo não é obrigatório, mas a igreja tem necessidades, tem privações, tem projetos. Nós precisamos sim, todos juntos, unidos, todos nós juntos, dar nossas contribuições e o dinheiro ser direcionado de fato para as coisas que realmente são
tem que ser conforme a palavra de Deus, tá? Que Deus abençoe e coloque essa palavra no coração de vocês, em nome de Jesus.